Fala família Palmeiras, uma excelente sexta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão. Verdão que se reapresentou nesta sexta-feira e volta às atividades já focando no jogo contra o Mirassol na próxima semana. Além disso, o mercado da bola ainda continua agitado no Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like aí para ajudar no engajamento e crescimento do canal e vamos para o vídeo. Edgar Alencar, que acompanhou o Palmeiras lá na Copa do Mundo de Clubes da FIFA nos Estados Unidos, já está de volta aqui para falar do noticiário dessa equipe que deve ter desfalques para esse segundo semestre. Muito assédio de clubes europeus, né, meu amigo? Boa tarde. É isso, meu amigo. Boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui no Taon, né? Fizemos participações ainda dos Estados Unidos, né? Quando o time embarcou lá dos Estados Unidos aqui para o Brasil, ainda no sábado, o time chegou aqui no domingo, então teve dias aqui para descansar, 4 dias, né? Para ser mais preciso, até a reapresentação agora pela manhã aqui na Academia de Futebol, Centro de Treinamento do Palmeiras em São Paulo, aquela cena que você conhece bem, né, Vini? Torcedores ainda ficam por aqui, porque às vezes os jogadores passam, dão aqui, param para dar uma atenção. Agora há pouco o Marcos Rocha até desceu do carro para tirar foto com o pessoal, o Lomba também tirou foto, deu autógrafo. O palmeirense aqui deu mais sorte, ganhou até uma luva de presente do Everton. É o torcedor então se reaproximando desse time agora aqui, como você antecipou, né? Não tem a rodada desse fim de semana, enfrentaria o Santos, o clássico agora ainda adiado pela CBF. O Palmeiras tem mais um tempinho para se preparar para os compromissos aí do segundo semestre, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, também a Libertadores da América, com algumas modificações no elenco, que a gente muda, né? Estevão já está no Chelsea, Paulinho não joga mais essa temporada, a gente está aguardando só a confirmação da data da cirurgia que ele vai fazer na semana que vem, na perna direita, para resolver aquela questão que ele tem na canela. De pontuações, assim, de coisas mais pontuais, né, de baixas, tem o Murilo, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda ainda na fase de grupos, né, foi dia 23 de junho, aquele empate com o Inter Miami 2-2. O Murilo pode ser desfalque para a próxima quarta-feira, reforçando então o calendário é esse, meu amigo. Quarta-feira o Palmeiras volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, aqui mesmo em casa, 7 da noite, contra o Mirassol. Volto com você. Valeu, Edgar Alencar atualizando o noticiário do Palmeiras. Teve uma folguinha, um tempo mais esticado aí para pensar de novo na realidade nacional e sul-americana. Mas hoje a equipe do Abel Ferreira retorna aos treinamentos e as informações com o Caio Capato. Caio, acabou praticamente a realidade da Copa do Mundo de Clubes. Todo mundo só acompanhando a decisão porque o bicho vai pegar no Campeonato Brasileiro. Tudo bem com você? Tudo bem, Renata? Muito bom dia a você, amigos e amigas que nos acompanham no Jogo Aberto. O sextou do Palmeiras é diferente, como você bem colocou, nada de descanso para o Palmeiras, exatamente uma semana depois daquela dolorida derrota para os torcedores, também para o elenco, para o técnico Abel Ferreira contra o Chelsea nas quartas da Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras volta aos trabalhos, voltou nessa manhã, agora há pouco a gente viu os jogadores entrando por aqui, sem Estevão, porque agora já é jogador do Chelsea oficialmente, sem Paulinho, que vai passar de novo por uma cirurgia para tentar corrigir o problema que tem na canela, ali na região da canela, que o impede de jogar por mais de 30 minutos, não vai mais atuar nessa temporada, sem o Murilo, que está com uma lesão na coxa, ainda decorrente da Copa do Mundo, mas com Ramon Sosa, reforço do Palmeiras, atacante paraguaio de 25 anos, hoje vai ter aquele primeiro dia de aula, primeira chance de conhecer todos os companheiros, também conversar um pouco mais com a comissão técnica e começar a trabalhar para ser o jogador do lado esquerdo, disputar a posição com o Alan, com o Facundo Torres, que pode ser o atacante do Palmeiras pela direita, agora brigar com o Felipe Anderson por essa vaga. O Palmeiras tem algumas situações importantes para definir antes do jogo contra o Mirassol na quarta-feira. Situações que competem a Anderson Barros, diretor de futebol, também a Leila Pereira. Estamos falando de Richard Rios. Informação importante trazida pelo nosso Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes, com exclusividade em primeira mão. O Richard Rios tem uma proposta na mesa para o Palmeiras de 30 milhões de euros para se transferir a Roma ao futebol italiano. O Palmeiras tem 70% do passe do Richard Rios, portanto, poderia ganhar mais de 20 milhões de euros, mais de 130 milhões de reais. Mike também está atraindo olhares por aqui, olhares de rivais do Santos, mas o Palmeiras quer mantê-lo por aqui. Informação que eu consegui apurar é que ainda neste final de semana o Mike deve se reunir com a diretoria para discutir uma renovação contratual até o final de 2026. Ele tem
contrato até o final deste ano. O Palmeiras, enquanto isso, se prepara para voltar a atuar, como você colocou, Renata, contra o Mirassol. Quarta-feira serão outros 4 jogos até o final do mês, o último contra o Corinthians, dia 30, abrindo as oitavas de final da Copa do Brasil. Caio, panorama aí bem completo, como a gente gosta, do Palmeiras que retorna às atividades e já se prepara para a sequência da temporada. Edu Dracena, principalmente com a saída do Estevão, o que você espera para esse novo Palmeiras após a Copa do Mundo de Clubes? É lógico, Renata, você substituir um talento como é o Estevão é difícil, mas eu acredito muito na questão do elenco do Palmeiras. O Palmeiras tem jogadores, né, mostrou o Alan, né, um jovem talento, né, contratou agora o Sousa, que é um jogador também jovem, com um potencial muito grande para o Palmeiras. Então, eu acredito muito também no trabalho do Abel. O Abel já fez várias reformulações no elenco e conseguiu dar resultado. E é isso que a gente acredita bastante, até porque ele conhece todos. E todos que estão ali foram indicados por ele. E isso faz com que, de repente, ele monte um time diferente do que montava com o Estevão. Então, eu acho que o trabalho vai ser muito mais agora árduo e difícil para que o Abel consiga levar o Palmeiras aos títulos novamente. Tá acabando a Copa do Mundo de Clubes, acompanhamos intensamente. Ó, dá tempo pra gente falar um plá de quem não joga, que é o Palmeiras, Massa. De novo. Palmeiras, o que ele tá fazendo agora? Não vai jogar agora, mas tá treinando. Palmeiras tá treinando hoje com o Sousa já integrado. Precisa ver quando vai ser apresentado. Até terça-feira tem que aparecer no BID, para que ele possa ter condições de jogo na quarta, evidente. Estava de férias, vem do futebol inglês, né, da Premier League, mas tem que ser avaliado, para que se faça todas as avaliações. É isso, não tem muito o que dizer. A Leila Pereira segue esperando o Abel colocar a caneta no papel. Como a caneta no papel? Para assinar a renovação. É isso, essa... Mas você acha que isso vai acontecer agora? Acho que vai. Vai ser anunciado agora? Não vai esperar mais um pouquinho? Acho que não. Acho que ela vai pro all-in. É? Renovo. Renova. E o que você acha disso? 27. Cara, eu renovaria também com o Abel, não mandaria ele embora, porém, é preciso que o Palmeiras entre nos trilhos, né? O Palmeiras precisa ganhar dos times do G6, o Palmeiras precisa jogar melhor, o Palmeiras precisa aproveitar melhor os jogadores que tem, né? 520 e tantos milhões investidos na janela. Não vai dar para chegar em janeiro do ano que vem e botar mais 526 milhões. Não dá. Mesmo para um clube organizado como é o Palmeiras, não dá. Então, tem questões. Por que as bolas paradas ofensivas sumiram? Né? Por que o Vitor Roque é ponta esquerda e não faz gol? Não faz mesmo. Ele joga lá, o gol fica perto da bandeirinha. Não. Então, não tem como ele fazer gol. Então, o Abel são questões para o treinador do Palmeiras resolver. E ele vai ter que resolver, cara. Ele vai ter que fazer o Palmeiras jogar melhor. E ele vai ter que passar pelo Corinthians. Uma dúvida. Isso já está claro, né? Por isso que eu estou falando, por isso que eu falei da renovação. Será que não anuncia antes por isso também? Vai anunciar antes por isso? Para não ter exceção de saco. Vou repetir. O Abel Ferreira e a comissão, aí precisa ver se todos vão ficar, porque tem o Castanheira, que é o carequinha, né? A família dele não está aqui e ele gostaria de passar um tempo com a família. Pode ser que ele vá no final do ano e não volte mais. Mas isso, dentro da porta do CT para dentro, a impressão que nós temos aqui fora de que o Palmeiras entrega mais ao Abel do que ele está devolvendo como time, não é questão de título. É time, jogar, elenco bom, jogador. Tudo que ele pediu, ele teve, cara. Ele pediu volante, ele tem. Ele pediu um cara pelo lado, é o Facundo. Ele pediu outro do lado, chegou o Sousa. Ele pediu um centroavante, está aí. Ele pediu o Felipe Anderson, jogador extra classe, como ele dizia, lembra? Ele fala, as palavras são deles. O Felipe Anderson, a Juventus queria. A Juventus que jogou o Mundial queria o Felipe Anderson, certo? Então, ele precisa fazer esses caras jogarem. Maurício, o time precisa jogar de algum jeito. E só não renova se ele não quiser. Hoje a informação que eu tenho é essa. Do Palmeiras, o Palmeiras que tem novidade no setor ofensivo, no ataque. Mais um jogador que custou um bom dinheiro, 80 milhões de reais. Muito dinheiro mesmo. Ramon Sousa, olha lá, Vitor Biner.
Quem é Ramon Sosa? Eu estou vendo ali dados da sua carreira, um jogador que já tem 25 anos, uma boa idade onde normalmente os atletas estão ali alcançando o auge. E qual é o auge desse atleta? Como é o auge desse atleta? É um atacante que joga pela esquerda, que costuma puxar muito para dentro, bate de pé direito muito, chuta forte. Eu vi o Matheus Carreira da ESPN explicando no Sport Center que costumeiramente acerta o gol, mas os números dele, como a gente vai ver aí, não são números que impressionam, né, Plihal? Não são tantos gols acima, um número legal. No Talleres, onde ele jogava inclusive com o Garro, os números são bons, né? No Campeonato Argentino. Né? 56 jogos, claro, um nível de exigência incomparável com o da Premier League, mas 17 gols e 12 assistências. Na Inglaterra, nessa temporada, ele chegou no ano passado, né, em agosto de 2024, fez como titular somente 4 jogos e em 23 participações, 3 gols e 1 assistência. Você vê que os números caíram bastante. Eu acho que a expectativa dele em cima dele não pode ser muito alta. É um jogador que contribui, esse jogador operário que o Abel tanto gosta. Pensando, olha o mapa de calor dele, Plihal. Falando sobre jogar do lado esquerdo. Predominantemente lado esquerdo. Quando você pensa que vai sair o Estevão, obviamente não é um substituto, esse jogador nem existe no Palmeiras, né? Como ele joga do lado esquerdo, a gente desconfia que o Facundo vai começar a jogar um pouco mais do lado direito. Eu não sei exatamente o que o Abel planeja de sistema de jogo. Sem o Paulinho, se a gente for olhar o time que disputou o Mundial, tecnicamente o time está enfraquecido. A gente está esperando o Vitor Roque chegar próximo de ser um jogador decisivo. Não estou falando nem justificar os 25 milhões de euros. Ser um jogador decisivo. O Veiga não está numa grande fase. E o Palmeiras, Plihal, a gente vai falar disso daqui a pouco, investiu muito. O investimento do Palmeiras sugere uma capacidade de disputa lá em cima de tudo, nível Flamengo. Porque, apesar de ter algumas carências em posições, o substituto para o lateral esquerdo, por exemplo, de ter um zagueiro bom substituto, o outro a gente ainda pode questionar, precisa de mais tempo. É um time de muito investimento. Então eu espero que o Sousa chegue, que consiga ajudar o Palmeiras, que componha bem coletivamente, mas eu não estou esperando dele uma campanha brilhante, um jogador que a gente vai olhar e falar, nossa, um Estevão, um craque, um Paulinho, acho que é abaixo disso. Mas um bom reforço. Te entusiasma esse reforço, Zinho? Assim, não me enche os olhos de falar assim, vai chegar, já é titular absoluto? Não. Pelo investimento, né? Pelo que o Palmeiras acredita, é um cara para chegar, pegar a camisa e ser titular da equipe. Mas não é uma característica do Abel, o treinador. Geralmente esses jogadores chegam, vão se adaptando, ele vai colocando aos poucos, não vira logo titular. O Palmeiras precisa de soluções ofensivas. Eu acho que assim, a gente não discute a equipe titular do Palmeiras até os 2 volantes. Né? Richard Rios e Aníbal, até discute, né? Aníbal ou Emiliano, né? Ali de volante. Mas na frente ele muda muito o time. E ainda mais agora sem o Estevão, eu não consigo te dizer qual é o time do Palmeiras que vai ser o time escalado titular para a volta no Brasileirão. Não consigo, principalmente ofensivamente, né? A parte ali dos meias para os atacantes. O Vitor Birner colocou aí, o investimento que foi feito não era para isso, mas a grana gasta mesmo nos 2 atacantes, Paulinho e Vitor Roque, um lesionado, vai operar de novo, vai ficar fora, e o outro ainda não encaixou, não mostrou aquele futebol que a gente viu no Atlético Paranaense, que chegou à seleção brasileira e que eu ainda tenho aquela expectativa, né, que ele vai se encontrar no Palmeiras, vai conseguir jogar. Zé Elias discute muito a forma tática, porque às vezes ele está mais preocupado em ajudar na marcação do que ser o atacante, o principal atacante. Mas assim, é a grande dúvida do torcedor palmeirense, como esse Palmeiras vai ser montado para a volta para o Brasileirão com a saída do Estevão, o Paulinho não sendo mais aproveitado e contratação chegando, né, para se adaptar. Zé Elias, acompanhe agora a tela de investimentos do Palmeiras.
em 2025. Opa. Disparado o ano em que O Abel a teve Leila melhor. mais abriu o cofre. E que o Abel teve o melhor elenco. E eu não sei, o Birner falou agora há pouquinho que o Simeone, com muito mel, se lambuza. Não sei se isso também aplica-se ao treinador português do Palmeiras. Vitor Roque, disparado mais caro, 154 milhões, todos os valores em reais, tá, gente? Paulinho, 115, agora o Ramon Sousa, 80, o Facundo Torres, 72, Emiliano Martínez, 44, Micael, 28 milhões, Lucas Evangelista, 24, apenas o Bruno Fux, sem custo na aquisição, o total 517 milhões de reais. E mais de 200 no ano passado. Mais 200 no ano passado. Mais ou menos isso. 80 milhões nesse tipo de jogadores, Elias? Sim. Jogador que não vai chegar com as pessoas esperando que ele resolva os problemas do Palmeiras. É mais uma composição de elenco. Você acha muito? 80 milhões para compor elenco? Boa, demais. Se você levar em consideração que o Vitor Roque foi pago 150... praticamente, né, mais do que a metade do Vitor Roque para compor elenco. Da metade. Não dá, ele tem que chegar, ele vai chegar para ser o substituto do Paulinho, a verdade é essa. Ele joga aberto pelo lado esquerdo para fechar por dentro, para finalizar. O grande problema, Plihal, não é... O grande problema são as funções táticas exigidas pelo Abel. É isso que muitas vezes eu fico debatendo aqui em relação... Você compra o centroavante mais caro. Aí o centroavante, ao invés de jogar dentro da área e incomodar os zagueiros, como ele fazia no Atlético Paranaense, que era aqueles 40, 50 metros ali, porque ele tem força, ele bate com o zagueiro, ele tromba, ele gira, ele usa o zagueiro. Não, você tira o centroavante da área para correr atrás dos jogadores. Mas, por exemplo, o Facundo, você acha que ele escala errado? Eu acho, por exemplo, eu colocaria o Facundo no banco hoje. Tá certo. Eu colocaria o Facundo no banco, porque eu dou pro Alan para jogar aberto ali pelo lado direito. E aí eu libero o Alan de fazer o Alan, né? O Alan pela direita, porque ele fazia essa troca muitas vezes com o Estevão. Põe o Alan ali para jogar livre, solto, para jogar buscando um ataque, entendeu? Porque esse menino é muito bom jogador. O problema que eu vejo aí, por exemplo, você tem o Sousa que está chegando agora, né? Como ele vai jogar? A prioridade dele qual vai ser? Ele vai atacar ou ele vai primeiro se defender? Eu vou falar porque eu tenho uma experiência com o Cafu que para mim é fundamental, assim, foi fundamental na minha carreira em relação a aprendizado como jogador e a questão da inversão de marcação. Eu joguei contra o Cafu aqui, eu não sei se o Zinho estava em 96, eu acho que o Zinho não estava em 96, acho que não, Campeonato Paulista. O Eduardo Amorim falou para mim o seguinte, falou assim, eu estava no Japão. Estava no Japão, né, Zinho? O Eduardo Amorim falou para mim o seguinte, você vai jogar aberto para marcar o Cafu, porque o Cafu estava voando, e você é o cara mais jovem, tem mais força e tal. Plihal, pode pegar o jogo aí, acho que foi 2-1 ou 2-2, 2-1, acho que o Célio Silva 2-2 em Rio Preto. Eu não sei não, acho que foi em Presidente Prudente. 3-1, peraí, como é que é, Fabrício? Teve em Presidente Prudente, que o Edmundo... 2-2 em Rio Preto. Se foi em 96... 3-1 em Prudente. Foi em Prudente, eu acho, foi em Prudente. E que o Djalminha foi expulso comigo. Esse foi em Prudente. Foi em Prudente. Foi. Primeiro lance, Plihal, quando eu olho pro lado, o Cafu já estava cruzando. Pum, cruzou, 1-0. Eu me lembro desse gol. Assim, coisa absurda. Eu virei pro Eduardo Amorim, depois de 5 minutos, falei, Edu, vou jogar no meio, porque eu não consigo fazer essa marcação e vir por dentro, não consigo. Aí depois, alguns anos depois, eu jogando com o Cafu na Seleção Brasileira, convívio com ele, falei, Cafu, lembra do jogo assim, contra o Corinthians? Eu falei assim, lembro, deitei, você me sacaneou e tal, né? Pô, era uma avenida ali pelo lado esquerdo. Eu falei, então, Cafu, eu queria conversar com você sobre isso. Como é que funciona a tua cabeça em relação a isso? Ele falou assim, Zé, é o seguinte, começa o jogo, eu dou um pique para cima do meu marcador. Porque o cara já vai ficar preocupado com o que ele tem que fazer. Ele não vai me atacar, ele vai ficar preocupado se ele vai ter que defender, porque quando ele olhar, eu já estou lá na frente. Sim. Então, assim, e depois, alguns anos depois, eu joguei contra o Cafu no Bolonha e ele na Roma. Era para fazer a mesma função, sem a bola, marcar o Cafu e com a bola vir por dentro para jogar contra o Marcos Assunção. Ali eu já era mais experiente e usei os atalhos do campo. E você quer chegar agora em relação ao Palmeiras? O que eu quero chegar é o seguinte, quais serão as funções dos atacantes? Eles serão marcadores ou atacantes? Vou trazer aqui mais algumas informações do GE.com.
fazendo uma análise entre altos e baixos como os reforços do Palmeiras chegam para a segunda parte da temporada. A equipe viverá novo momento após a disputa do Mundial de Clubes e espera resgatar a confiança de contratações que ainda não renderam o esperado. A segunda parte da temporada do Palmeiras começará na próxima quarta-feira às 19 horas diante do Mirassol, pelo Brasileirão. O ano para o clube alviverde é de certa pressão pela conquista de títulos, já que em 2024 só levantou a taça do Campeonato Paulista. Por isso a diretoria fez grandes esforços no mercado de transferências nessa temporada de 25. Com a chegada de Ramon Sousa, a expectativa é que esses reforços nesse segundo semestre decolem em alta. Os jogadores que o Palmeiras fez de contratações, os que estão considerados em alta segundo a matéria. Das 7 contratações, apenas 3 vivem um bom momento, mas só 2 jogarão nesta segunda parte da temporada. Paulinho foi o grande nome no Verdão no Mundial de Clubes e certamente seria a peça fundamental para o restante da temporada, mas a cirurgia infelizmente irá tirá-lo de combate para o restante do ano. Outros 2 que mostraram poder de ajudar o Verdão na briga por títulos é Bruno Fux e o Emiliano Martinez. O zagueiro precisou substituir o lesionado Murilo no terceiro jogo da Copa do Mundial e passou confiança. Com certeza ele deve seguir entre os titulares. Já o volante alternou a condição de titular com Aníbal Moreno e não deixou a qualidade do primeiro volante cair. A disputa pela posição deve ser bem acirrada até o final da temporada. Já o ataque do Palmeiras é o maior problema. O maior reforço da história, Vitor Roque, se despediu do torneio sem fazer um gol e sem marcar, e sem dar nenhuma assistência. A vontade e entrega não foram suficientes para evitar o seu momento de baixa. Desde que foi contratado, o camisa 9 disputou 24 partidas e só marcou apenas 3 gols. Ele não deu nenhuma assistência. Já pelo lado de campo, se esperava um pouco mais também de Facundo Torres. Titular incontestável no início da temporada, o uruguaio teve um bom início com a camisa alviverde, mas aos poucos seu rendimento foi caindo e ele fez pouco no Mundial de Clubes. Já Lucas Evangelistas e Mikael são contratações que ainda são incógnitas no que podem dar ao time nesse segundo semestre. Embora tenham tido uma boa amostragem de jogos, eles geralmente mantiveram a média regular nas atuações. Enfim, essa foi uma matéria aí fazendo uma análise desses reforços. Vamos ver como a Abel vai preparar esse time já para essa volta desse segundo semestre, porque elenco tem e dá para brigar por tudo nessa temporada. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários sobre essas contratações do Palmeiras e até o próximo vídeo. Valeu!